Olá, boa noite! Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, o nosso encontro semanal com dicas, informações e orientações para quem quer viver com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. A notícia da semana é uma notícia triste, porque a repercussão em cima da morte de um influenciador da moda, Júnior Dutra. Ele faleceu no último dia 3, depois de sofrer complicações de saúde associadas a um procedimento estético que é chamado de Fox Eyes, que eu vou explicar para vocês do que se trata. Bom, eu gostaria muito de explorar essa notícia de forma que a gente tivesse muita orientação a respeito disso. Houve então uma morte, né, que é a pior coisa que poderia acontecer. A notícia nesse sentido, ela é um pouco confusa, porque ela fala que esse influenciador fez um procedimento estético chamado de Fox Eyes, que não vem muito ao caso específico, porque isso tem acontecido com vários outros procedimentos estéticos, mas esse procedimento, só para vocês entenderem, é a colocação de um fio nessa região aqui, né, da testa, para levantar os olhos. A rigor, esse procedimento, ele não teria perigo iminente, nem perigo importante, porque ele seria realizado na pele. Esses fios, eles são fios de uma substância chamada polidioxanona, que é metabolizada e vai embora da pele. Então você coloca, são fios muito fininhos e você levanta a região. A rigor, não deveria haver complicações. É um procedimento seguro. Mas aí vem a segunda questão. Quando começou a haver problemas e ele começou a se queixar e pediu o prontuário e uma série de questões que depois levaram a um processo, ele ficou sabendo que a pessoa que realizou o procedimento, embora se apresentasse como médico, na verdade era um dentista. Então essa é uma questão que eu queria muito discutir com vocês, porque ela é bastante confusa, ela é bastante polêmica. Só que o resumo da ópera é que você tem responsabilidade sobre sua saúde. E quando você imagina fazer um procedimento, vai em busca disso, você tem que ter conhecimento se a pessoa que vai realizá-lo está preparada para isso, não só pela especialidade, mas de uma forma geral. Infelizmente, recentemente, nós tivemos a morte também de um rapaz que fez um peeling de fenol, que é uma substância extremamente tóxica e com características muito especiais, e essa pessoa não tinha um diploma, ela não era nem esteticista, que não é muitas vezes um diploma como o diploma do médico, enfim, mas ela não tinha, ela fez um curso online e começou a aplicar o peeling de fenol. E eu quero frisar aqui que isso tem acontecido demais. As pessoas estão querendo ficar mais bonitas, melhorar, que é normal, pode acontecer, mas estão fazendo com pessoas que não têm o preparo, não são formadas, não têm, às vezes, a legalidade para fazer aquele procedimento, ou às vezes tem um diploma superior, mas aquela especialidade não teve a formação suficiente, e isso fica, na verdade, sendo discutido legalmente, mas o que interessa é que você não tenha a sua saúde prejudicada. Então,
quando você desejar realizar um procedimento estético, tenha informações profundas e completas sobre o profissional que você está procurando, porque você é responsável também pela sua saúde. E depois disso, agora, na verdade, a gente não sabe se houve uma infecção como uma complicação, que esse é outro ponto. Muitas vezes o procedimento em si é tranquilo, mas se ocorre alguma complicação que pode ocorrer com qualquer um, óbvio, a pessoa que fez o procedimento tem que estar preparada para tratar da complicação. Então, essa é uma outra questão. Esse profissional não respondeu, algo ficou se arrastando, essa vida poderia ter sido salva. Então vamos terminar esse bloco deixando bem claro da responsabilidade que cada um tem sobre sua saúde, e essa responsabilidade vai refletir no profissional que ele vai escolher. Isso hoje, infelizmente, está muito comum, porque muitas pessoas se arvoram no direito de achar que colocar uma agulha, que entrar num vaso é uma coisa superficial. Vamos para uma pausa rápida e daqui a pouco nós voltamos com uma entrevista com o médico oftalmologista Mário Monteiro, que vai nos falar sobre o prejuízo do metanol para os olhos. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Estamos de volta com o Oeste Saúde. A ingestão de metanol pode causar um efeito devastador, uma cegueira irreversível. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje o professor doutor Mário Monteiro, que é professor titular de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP e também presidente da Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Mário, além de tudo, felizmente você é também um grande amigo e eu agradeço demais por você estar aqui com a gente e poder esclarecer um pouco sobre esse efeito tão contundente, tão devastador nos olhos por causa do metanol. Boa noite, Denise. Eu também que agradeço o convite, é um prazer estar aqui participando e também aproveito para te parabenizar pelo programa, que é muito importante para a gente esclarecer. Então, de fato, todos nós fomos surpreendidos por esse evento, né? Que, na verdade, é um evento raro, mas que já ocorreu no passado. Nós já tivemos um surto parecido com isso há muitos anos, uma intoxicação por vodka na região do ABC. Mas agora esse surto foi maior, né? Perdeu o controle. Perdeu o controle. Esse evento ocorre também em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, onde é proibido a comercialização de bebida alcoólica, então há essa fabricação e isso, vez por outra, acontece. Então, é um grande perigo. Então, e o que acontece, afinal de contas? Então, a ingesta do metanol, usualmente, excepcionalmente, ele também pode ser tóxico quando ele é inalado. Alguns pacientes viciados em drogas e cheiram solventes, eles também podem ter essa intoxicação. Mas o metanol penetra no organismo, ele em si não é tóxico, né? Muito semelhante ao etanol, mas quando ele é metabolizado no fígado, ele dá origem ao ácido fórmico, que é altamente tóxico para uma enzima que é importante na mitocôndria. Que é a estrutura que... Eu vou só reforçar isso, então. Todo o alimento ou bebida que ingerimos, na verdade, vai ser metabolizado. Então, não tem escapatória. Mesmo o metanol não sendo em si tóxico, ele vai ser metabolizado e aí ele provoca como que um veneno para o nosso corpo. Exatamente. Essa substância, enquanto essa substância depois é eliminada também. Mas essa substância
ela enquanto está presente em determinados níveis, que às vezes uma quantidade baixa até, ela é muito tóxica para a mitocôndria. Isso é importante você falar, porque muita gente pergunta, depende da quantidade, claro que vai ser diferente, mas quantidades menores também são prejudiciais, é isso? Isso. Existem algumas variações, talvez exista alguma variação de suscetibilidade das pessoas, claro, mas existe muita variação se o indivíduo ingeriu associadamente o etanol. Tá. Se ele bebeu o etanol junto, o metanol compete com o metanol. E aí na pode demorar um pouquinho e aí demora, mais. E se a coisa for bem lenta, talvez ele não tenha tanta toxicidade, mas é considerado um perigo mesmo em doses baixas. Eu acho importante puxar atenção nesse ponto, porque a pessoa pode estar bebendo uma bebida adulterada, então ela tem etanol também, e às vezes o metabolismo vai demorar um pouquinho. Exatamente. Então algumas horas depois que você bebeu, você começar a sentir a visão turva. O indivíduo, algumas horas depois, geralmente 6 a 12 horas depois é que a visão embaça. Ah, tá. No início ele pode ter os efeitos do alcoolismo, assim, de mal-estar, né? Isso. Então aqui nós estamos vendo uma foto do olho, né? A pálpebra, a córnea, a pupila e a íris. Para vocês conhecerem um pouquinho os nomes, né? Só para gente relembrar. Mas aqui, de fato, não são essas estruturas que são afetadas. As estruturas são as que recebem a luz e que vão focalizar a imagem na retina. Aí, aqui você está tendo essa ideia, só para a gente relembrar também que a imagem é focalizada nessas estruturas da frente, que são as lentes do olho, e elas focalizam na retina. Depois que a imagem é formada na retina, ela é transmitida por aquela estrutura que está ali, que é o nervo óptico. Que é a estrutura mais atingida pelo metanol, né? Que é muito atingida, porque as fibras do nervo óptico e as células que formam o nervo óptico são muito exigentes de energia. Então aqui a gente está vendo agora uma visão do fundo do olho, né? E você está vendo essa estrutura avermelhada em volta, toda é a retina, os vasos da retina estão aí, e aquela estrutura ovalada ali no meio é o nervo óptico, onde vocês estão vendo que ele tem uma parte esbranquiçada no meio, mas tem uma parte rósea na porção periférica, onde estão as fibras do nervo. O nervo óptico é formado por fibras, por fios. Essa informação vai pelo nervo óptico, vai prosseguir. Aqui é um esquema de como é a via óptica, por onde estão representadas essas linhas coloridas, representando as fibras que vão prosseguir até chegar no lobo occipital, na parte posterior do cérebro, onde de fato a gente enxerga. Então, o nervo óptico é o transmissor disso aí. Então, o metanol, por essa toxicidade, agride o nervo óptico. E aí, o que apresenta? O indivíduo, quando o médico examina o fundo de olho, o nervo óptico geralmente tem um pequeno edema de papila. Eu não sei se aqui é difícil vocês perceberem, mas vocês estão vendo que a parte do nervo óptico está um pouco borrada. Você não vê tão nítido o nervo óptico. Ele está um pouco inchado. Né? E com isso, então, o indivíduo, se for uma intoxicação muito grave, o indivíduo fica completamente cego. Mas se ele for uma intoxicação menor, ele tem uma falha principalmente na região central. Isso aqui é uma ideia de mostrar. Às vezes como a pessoa enxergaria, né? Não é uma mancha, às vezes, tão intensa assim, mas é bastante intensa assim. Então, ele pode enxergar dos lados e não ver bem no meio. É radicalmente diferente de um embaçado quando você está com óculos, onde você só tem falta de foco, mas não tem falha, não tem uma mancha. Então, gente, pelo que eu pude entender, você me corrija se a gente estiver errado, houve a entrada do metanol no organismo, metabolizou, que não tem jeito. Certo. E quando nós temos esses venenos, como o formaldeído, que é um dos metabólitos, ele vai para o nervo óptico, porque o nervo óptico tem muita mitocôndria. Muita mitocôndria, gente, é a estrutura de energia que forma o ATP pra gente, que nos dá energia. E o nervo óptico tem muita, então ele é logo comprometido. Sim, exatamente. E pelo Dr. Mário falou, a gente teria uma visão assim, talvez 6 a 12 horas depois. Isso, não é exatamente. De início, ele pode ter. Até o próprio mal-estar demora um pouquinho, mas ele pode já ter o mal-estar mais precoce. E a perda da visão leva algumas horas para acontecer. Uma coisa que muita gente me pergunta, tem me perguntado, é a respeito de se isso é irreversível. Então, é considerado, é um elemento extremamente tóxico e alguma lesão ele sempre provoca. Tá. Então, de maneira geral, se diz que a cegueira é potencialmente irreversível. Agora,
Depende muito do grau de intoxicação. Eu já vi pacientes que ficaram em coma e não enxergavam nada e depois recuperaram um pouco da visão. Pode ver, acho que tem um exame que pode fazer, né, também? Sim. Da ressonância magnética. Isso, aqui é para exemplificar que eu mostrei o nervo óptico inchado, que é aquela pontinha que você vê no fundo do olho. Mas o metanol, ele lesa também a parte posterior do nervo óptico, essa região esbranquiçada que vocês estão vendo, esse alongada esbranquiçada atrás dos nervos ópticos, mostra que o nervo óptico está alterado nessa região. Então ele é afetado não só na pontinha do olho, o nervo óptico tem 5 centímetros, ele vai para dentro, então ele é afetado muitas vezes nessa parte posterior também. O que você acha importante e aconselha que faça como um primeiro socorro? O que pode ser feito para não ter uma lesão tão importante? É tratar o mais precoce possível a intoxicação. Então se usa drogas que competem com o metanol para parar aquela metabolização, que é o etanol, o fomipizol, que eles estão tentando conseguir, mas somente o etanol para a metabolização. Se a intoxicação for muito grande, pode ser feita hemodiálise para filtrar esse sangue. De qualquer forma, Mário, o importante é procurar um serviço de saúde imediatamente. Procurar um serviço imediatamente e muitas vezes, quando há o comprometimento da visão, se tenta também algumas alternativas. Alguns tratamentos, como corticoides em altas doses, que não são totalmente provados, né? Que funcionem, mas aparentemente podem auxiliar em parte isso aí. Mário, nós estamos indo para o final, mas eu queria aproveitar que você está aqui com tanto conhecimento e nos falasse sobre outras questões importantes que podem acontecer. Então, é importante falar que também, é claro que está todo mundo apavorado, não é só o metanol que causa esse tipo de perda visual. Então, às vezes, pode o indivíduo ter tomado um drink normal no dia anterior, que não tem metanol, e num outro dia ele ter uma alteração visual e, na verdade, ele ter uma outra doença mais comum, que às vezes até se confunde com isso, que é a neurite óptica, as inflamações do nervo óptico também afetam essa região central, como, por exemplo, essa daqui. E elas dão também o edema do nervo, ou podem também afetar a porção posterior do nervo óptico, e são doenças importantes. Elas diferem. A falta de vitamina também pode levar a isso? Isso, exatamente. Aí são outras, essa é uma doença importante para tratar também precocemente, ela tem algumas doenças autoimunes que levam a isso, que é importante diagnosticar. O indivíduo que tenha também algumas outras condições, agora nesse caso a perda visual não é igual, ela é mais lenta, progressiva. Ela confunde muitas vezes como se o indivíduo tivesse com o óculos errado, mas são importantes. Por exemplo, o próprio alcoólatra que bebe o etanol, ele pode ter, mas aí não é por toxicidade do etanol, é por ele não se alimentar. E faltar vitaminas, falta vitamina como B12. A gente tem visto isso também, infelizmente, em alguns veganos que às vezes não fazem a suplementação vitamínica e eles também podem ter isso, então são outras doenças. Pessoal, um serviço muito importante. Às vezes a dieta vegana, ela tem, às vezes não, ela tem que ser suplementada a vitamina B12 e às vezes a pessoa pode ter uma consequência grave como essas neurites por falta de vitamina B12. Exatamente, né? E o glaucoma? Então, a outra doença que é importante, todas essas que eu falei afetam mais a região central, né? Existem ainda outras, como infarto do nervo óptico, que são perdas agudas em pacientes de idade. Agora, existe uma doença importante que é do nervo óptico também, que é o glaucoma, e essa é mais traiçoeira porque ela é silenciosa e altamente prevalente, em torno de 3% da população, e em pacientes acima de 70 anos até mais, isso, até 7%. E ele também lesa o nervo óptico, também deixa ele esbranquiçado, assim como vocês estão vendo aqui, e matam aquelas fibras, mas a grande diferença é que o glaucoma afeta a visão periférica. Então o indivíduo não se dá conta de que ele está tendo. Então, Mário, nós temos que orientar, né, o nosso ouvinte que ele deve procurar um serviço de saúde e tem que ter o exame dos olhos pelo menos periodicamente para medir a pressão, né? Exatamente, não é só o exame refracional que é extremamente importante, isso todo mundo tem que fazer, mas muitas pessoas têm que fazer, mas um exame mais detalhado, a pressão do olho, e não só isso, Denise, a avaliação do aspecto do nervo óptico. Existem aparelhos em que você mede
mede essas fibras do nervo óptico. Para ver se ele está... Porque às vezes a pressão medida uma vez ou outra, ela escapa. Tá. O indivíduo pode ir no momento que a pressão não está alta. Mas isso é uma coisa extremamente importante, particularmente acima dos 40 anos. Tá. Deve ser feito obrigatoriamente. Infelizmente eu preciso encerrar. Queria agradecer demais você estar aqui com a gente. É um prazer. Eu volto, né, a reforçar, ele é professor titular, né, da oftalmologia, do Hospital das Clínicas, né, um dos nossos corações pulsantes aí da cidade de São Paulo e contribui muito para a saúde da nossa população. Agradeço demais, foi muito importante todas as suas orientações. Eu que agradeço. E nos vemos em breve. Muito obrigado, Denise, e parabéns novamente pelo programa. Então vamos para mais uma pausa rápida e voltamos em menos de um minuto com a participação dos nossos espectadores. Até já! O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Estamos de volta com o Oeste Saúde e chegou a hora da participação do nosso ouvinte. A produção foi às ruas e ouviu o que você tem para dizer. Vamos à primeira pergunta? Oi, doutora Denise, tudo bem? Meu nome é Luísa e eu fui recentemente diagnosticada com doença celíaca. Então eu queria saber mais um pouquinho sobre como funciona a contaminação cruzada dos alimentos. Luísa, muito bom que você se comunique com a gente. Bom, o celíaco é aquela pessoa que tem intolerância ao glúten. Na verdade, que nós encontramos nos alimentos, principalmente com trigo. E esse glúten, ele tem proteínas que o nosso organismo tem dificuldade de metabolizar. Na verdade, todas as pessoas podem ter alguma dificuldade com o glúten, mas algumas são demais, quer dizer, isso ultrapassa o limite, então essas pessoas não podem ingerir glúten e aí elas são chamadas de celíacas. Acontece que nós temos algumas substâncias que podem fazer uma contaminação cruzada. Seriam proteínas parecidas e que, na verdade, poderiam causar os mesmos sintomas que o glúten causaria. Então, nós temos, bom, todos os tipos de trigo, porque aí é o próprio glúten, mas nós poderíamos ter também na cevada e poderíamos ter até, por exemplo, na aveia, que poderia estar contaminada com essas substâncias. A pessoa que é celíaca, ela tem sintomas, principalmente sintomas gástricos, ela pode ter refluxo, ela pode se sentir empachada, ela pode ter gases mais intensos e ela não faz a digestão corretamente. Quando ela não faz a digestão corretamente, ela também acaba podendo ter infecções do trato gastrointestinal e tudo pode complicar. Então, ela tem realmente que evitar essas substâncias para que ela tenha uma boa digestão. Vamos para a segunda pergunta? Oi, doutora Denise. A senhora poderia me tirar dúvidas sobre as diabetes alta? Quais os sintomas, qual as alimentação, como que eu posso me prevenir? Valquíria, essa é uma pergunta difícil e é uma pergunta que é frequente e muitas pessoas estão com diabetes hoje em dia.
A diabetes, principalmente a chamada diabetes tipo 2, é uma alteração que vai ocorrer com o metabolismo da glicose. Às vezes a gente fala umas palavras meio difíceis, mas metabolismo é assim, todo alimento que a gente ingere, ele vai se transformar em nutrientes que a gente vai aproveitar. E o nutriente, assim, um dos nutrientes mais comuns é a glicose, são aqueles alimentos que têm açúcar, são aqueles alimentos que têm o chamado também carboidrato, e muitas pessoas têm uma dificuldade em manter o nível de açúcar no sangue adequado. Então, quando você fala diabetes alta, você está falando de uma hiperglicemia, você está ficando com açúcar alto no sangue que pode te prejudicar, dar muitos sintomas, até questões neurológicas como convulsão. Então é sempre importante manter o açúcar estável no sangue. Obviamente, né, Valquíria, nós vamos ter que falar um pouquinho da dieta. É importante que você tenha uma dieta equilibrada e que não exagere nos doces, nas massas e principalmente evite alimentos processados, alimentos em saquinho, alimentos que são feitos você não sabe como e que geralmente tem uma grande quantidade de açúcar. Então, para não ter uma diabetes alta, você tem que evitar o excesso de açúcar. Infelizmente, além dos alimentos processados, do pão, bolachinha, chocolate, pudins, todos esses doces, também a fruta em excesso, se uma pessoa fica comendo fruta o dia inteiro, acaba comendo mais de 10 frutas por dia, isso tem uma quantidade de frutose também exagerada e pode te prejudicar. Além disso, muitas outras questões como o controle do estresse, o controle do sono, você tem que dormir bem e você tem que praticar exercícios. Se você pratica exercícios, você melhora o seu metabolismo, você melhora a maneira que a glicose é recebida no seu organismo. O que se recomenda são 150 minutos de exercício por dia. Você pode subir escada, arranjar um jeitinho lá de subir no banco, descer no banco, de fazer caminhadas um pouco mais apressadas, ou, claro, até como é o mais comum, de ir numa academia. Mas não pare de fazer isso. Então, de uma forma geral, Valquíria, para você controlar a diabetes alta, você tem que ter um estilo de vida melhor. Melhorar a alimentação, como eu falei, melhorar o sono, fazer exercícios regulares e, se possível, não ficar estressada com bobagens e procurar ter o controle desse seu estresse. Cuide-se, Valquíria. Vamos então para a próxima questão. Oi, doutora, tudo bem? Eu gostaria de saber quais cuidados uma pessoa que se recupera após ingerir o metanol precisa ter para seguir a sua vida normal. Andressa, essa é uma questão muito importante porque a contaminação, a adulteração por metanol das bebidas está no auge. A primeira coisa é que você tem que procurar um serviço de saúde, uma atenção muito rápida, porque como o metanol vai metabolizado, produzir venenos no seu organismo, você tem que neutralizar esses venenos. Nos hospitais, nos serviços de saúde, eles podem ter uma droga que neutraliza isso e nos grandes hospitais até poder fazer uma diálise que tira tudo isso do seu organismo. Depois que foi retirado e você não tem mais metanol no corpo, a sua vida pode ser normal, mantendo aqueles cuidados que a gente sabe que são importantes para a saúde, né? Claro, boa alimentação, beber muita água, ter um bom sono, fazer exercícios, tudo que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde e para pensar numa longevidade saudável. Cuide-se! E você também pode participar enviando um vídeo com a sua pergunta para o oestesaúde@revistaoeste.com. Então, infelizmente, estamos encerrando mais uma edição do Oeste Saúde.
Obrigada pela sua participação. Eu te encontro no próximo sábado, às 7h30 da noite, antes do programa Outra Coisa.